Olá, eu sou Shirley, advogada, e hoje separei um assunto interessante para ser discutido aqui no canal. Militar pode acumular cargos? Eventualmente, nós advogados somos procurados por militares que foram convocados a prestar esclarecimento em razão de acúmulos de matrícula, de cargos ou funções em outros órgãos públicos. Essa convocação pode se operar tanto por meio de simples ofício, ou até mesmo uma convocação para que esse militar preste esclarecimento em bojo de uma sindicância. Isso ocorre em razão da força haver detectado que este militar possui uma segunda e às vezes até uma terceira matrícula em outro órgão público, ou ainda por ordem do TCU. Nessas ocasiões, caso configurada a irregularidade do acúmulo de cargo, o militar tem direito a assinar um termo de opção declarando qual vínculo ele pretende manter, onde ele abre mão de um vínculo pela manutenção de um outro. A depender do contexto também, é muito importante que esse militar materialize que não houve má-fé nessa acumulação irregular de cargos. Esse chamado também pode ter como alvo os pensionistas, as pensionistas. Mas como já postamos aqui no canal um vídeo que trata sobre o acúmulo de pensão, onde nós orientamos a esta pensionista as medidas que ela deve adotar caso convocada para prestar esclarecimentos acerca de irregularidade de acúmulo de pensão, hoje nós vamos focar apenas nos militares. Para compreendermos melhor o assunto, é necessário fazer uma consulta ao artigo 142 da Constituição Federal, que em sua redação original vedava, proibia a acumulação de cargos, empregos e funções públicas por parte do militar. A regra geral continua sendo a vedação, mas essa proibição foi relativizada através de uma emenda constitucional, ressalvando a possibilidade de acúmulo de cargos e funções pelo militar, desde que esse acúmulo se enquadrasse na previsão contida no artigo 37, inciso 16, letra C da Constituição Federal. Da análise do mencionado artigo 37, é possível concluir que é permitido o acúmulo de até 2 cargos. E quando eu digo cargo, eu me refiro também a empregos e funções dentro da administração pública direta e também da administração pública direta, empresas públicas, autarquias, fundações e etc. Para esse acúmulo ser regular, é necessário também que haja uma compatibilidade de horários, compatibilidade de carga horária. Dessa forma, o exercício do cargo na instituição militar deve se operar, por exemplo, em dias alternados com o exercício do cargo no outro órgão público ou em turnos distintos, para que não haja prejuízo da carga horária nem para a respectiva Força Armada e nem para o outro órgão público ao qual o militar se vinculou. Além disso, não é qualquer cargo ou função pública que o militar pode acumular. O artigo 37 estabelece ser possível a acumulação de 2 cargos de professor. Logo, o militar não se enquadra nesse contexto. Ainda que o militar exerça suas funções, por exemplo, como professor em uma escola militar, a sua incorporação, a instauração de seu vínculo junto à respectiva força não se operou para a função de magistério. Então, mesmo nesse contexto, não é permitido que esse militar, que exerce a função de professor, acumule uma segunda matrícula de professor com outro órgão público, em razão da alínea A do inciso 16 do 37 não ser aplicável à categoria de militares. O referido dispositivo permite ainda o acúmulo de 2 cargos, sendo um de professor com outro cargo técnico ou científico, por exemplo, técnico em contabilidade, técnico em informática, técnico em administração, técnico em meteorologia. Portanto, seguindo estritamente o estabelecido no artigo 142 da Constituição Federal, este acúmulo não é extensivo aos militares. Embora, no meu entendimento, possa pairar certa discussão, já que o MEC reconhece, por exemplo, as escolas de formação com equivalência à escola de nível médio técnico. Nesse sentido, inclusive, já foi emitido diversos pareceres a sargentos formados em escolas militares
para fins de inscrição em órgãos de classe, em conselhos de classe, reconhecendo a um sargento especialista, nesse caso em que estamos destacando, formado pela Escola de Especialistas da Aeronáutica em Meteorologia, a equivalência de formação em curso técnico para que esse procedesse à sua inscrição no respectivo conselho. Mas essa é uma questão muito frágil ainda, suscetível de grandes debates, porque, como apontei no início do vídeo, o artigo 142 da Constituição, em seu inciso 2, só reconhece a licitude do acúmulo de cargos paramilitares se esse se enquadrar no estabelecido na letra C do inciso 16 do artigo 37, que é o que vamos apontar agora. Então, por fim, temos o último caso de acúmulo lícito previsto na Constituição, este sim aplicável aos militares, que é o acúmulo de 2 cargos de profissionais da saúde. Também existe entendimento que é possível ao profissional da saúde acumular um segundo cargo se este segundo cargo for uma função de magistério, ocasião em que a profissão que ele exerce na área da saúde entraria como um cargo técnico ou científico e a segunda como função de magistério de professor. Também não existe a este respeito um entendimento consolidado pacificado. Essas são, portanto, as possibilidades de acúmulo de cargo por militares da ativa, devendo ser feita a ressalva que o militar em inatividade também deve observar as proibições de acumulação de vínculos de matrículas. Em relação ainda ao acúmulo de cargos por militares inativos, temos uma previsão contida no artigo 57 do Estatuto dos Militares, Lei 6.880 de 80, que estabelece que é possível ao militar em inatividade acumular esta matrícula, os proventos oriundos da sua reserva ou reforma, com proventos decorrentes de uma segunda matrícula de um vínculo, desde que seja para o exercício de função de magistério. Repare que este artigo 57 do Estatuto, ele não faz distinção entre os tipos de funções exercidas pelo militar, ao contrário do que nós estávamos conversando em relação ao artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo dispõe que o militar inativo, independente de sua função, de sua especialidade, de seu quadro, pode exercer um acúmulo para cargos eletivos, funções de confiança, cargos em comissão, contratos para exercício de atividades como técnico e o exercício da função de magistério que eu mencionei. Mas atenção, se o militar estiver acumulando na atividade irregularmente esses cargos, o fato dele passar para a reserva ou ser reformado não vai convalidar essa ilicitude de acúmulo. O que eu quero dizer? Se tivéssemos, por exemplo, um coronel, uma infantaria, que enquanto na ativa assumiu um cargo de professor em uma universidade federal. De alguma maneira ele conseguiu tomar posse nesse cargo e enquanto militar em atividade ele estava acumulando as suas funções militares com esse segundo cargo de professor, o que nós vimos é vedado pela legislação. Esse coronel então passa para a reserva remunerada e acha que essa irregularidade de acúmulo vai se resolver pelo fato de haver passado para inatividade e o artigo 57 do Estatuto dos Militares permitir que o militar inativo acumule um segundo cargo exercendo uma função de magistério. Mas não é bem assim. Para que esse exercício do magistério, por exemplo, possa se acumular licitamente com os proventos decorrentes da inatividade na sua carreira militar, a posse nesse cargo de professor ela deve se operar depois que esse militar passou para a reserva remunerada ou foi reformado. Se essa posse ocorre antes do preenchimento desse requisito do artigo 57, ela se torna uma posse ilícita, irregular, e essa ilicitude, essa irregularidade vai acompanhar esse militar ainda que ele esteja na reserva ou reformado. É muito importante que em casos de acúmulo de cargo, quando é apontado algum indício de irregularidade, o militar busque orientação, independente dele ser um militar da ativa ou já estar em inatividade,
porque este acúmulo pode inclusive levar a sua transferência para a reserva não remunerada. Ficou comigo até aqui? Curte o vídeo, compartilhe para levarmos essa informação ao maior número de pessoas. Está com dúvida? Tem sugestão de tema? Registre em nossos comentários. E não se esqueça de se inscrever e acionar o sino para ser notificado todas as vezes que postarmos novos vídeos. Até a próxima!